Buenos dias, buenas Bom dia, tardes, boa buenas tarde, boa noites. noite. Sou Mônica Sou Valente, Mônica secretária Valente, executiva do secretária Foro de São executiva do Paulo, Foro de e São tenho o Paulo, honor e tenho a de dar-lhe honra a de abertura dar ao encontro abertura ao virtual encontro virtual internacional Fidel internacional é Fidel. Fidel é Fidel. Este encontro Este se encontro se realiza em realiza em homenagem ao homenagem nosso ao querido nosso querido comandante-chefe comandante em chefe e desde o e Centro desde o Centro Fidel Fidel Castro Castro Ruz, Rus, inaugurado no inaugurado em passado 25 de 25 de novembro novembro passado, e no e do 65 65 aniversário aniversário da da saída do saída do iate iate Grama, Grama, com com seus seus 82 82 expedicionários, expedicionários encabeçados por por Fidel, Fidel, para para continuar a continuar a luta luta pela por a independência de independência de Cuba. Cuba, Luta luta essa essa que que triunfou triunfou em em 1º 1º de de janeiro janeiro de de 1959. 1959. Também Celebramos celebramos a também a memória memória do do nosso nosso comandante em comandante-chefe, chefe, Fidel Fidel Castro Castro Rus, Ruz, por por ocasião ocasião do do 5º 5º aniversário aniversário de do sua seu desaparecimento desaparição físico. física. Com este Neste encontro encontro virtual virtual internacional, internacional, Fidel é Fidel é Fidel, Fidel, também lhes damos a também damos a conhecer o conhecer centro o que centro que leva leva seu seu nome. nome. E Nesta nesta oportunidade, oportunidade, em em primeiro primeiro lugar, lugar, les queria quero introduzir apresentar nosso primeiro orador panelinista desta desta noite. noite. Nosso primeiro Nosso primeiro conferencista conferencista é é o o companheiro companheiro mestre mestre René René González González Barrios, Barrios, que é que é diretor diretor do do Centro Centro Fidel Fidel Castro Castro Ruz, Ruz, recém-inaugurado, recém-inaugurado, e que e que abordará o abordará o internacionalismo internacionalismo e e a a solidariedade solidariedade do do comandante-chefe comandante-em-chefe Fidel Fidel Castro Castro Ruz. Ruz. Master O René mestre González René González Barrios é Barrios licenciado em é Ciências formado em Ciências Jurídicas Jurídicas pela pela Universidade Universidade de de Havana Havana em em 1984. 1984. É É mestre Master em em Ciências Ciências Militares Militares em em 2006. 2006. Membro Membro da da Academia Academia Cubana de Cubana de História, História, da União da Nacional União de Nacional Escritores de e Artistas de Cuba, Escritores e Artistas de da Cuba, União de da Historiadores de União de Cuba, Historiadores de da Cuba, Associação de pela Historiadores Associação de da Historiadores América da Latina e Latinoamérica e Caribe, Caribe, da União pela de União de Jornalistas de Cuba Jornalistas de Cuba e da e Latin da American Latin Studies American Studies Association. Association. É É coronel da coronel da Reserva das Reserva Forças Armadas das Forças Armadas Revolucionárias. Revolucionárias. René René González González Barrios é Barrios membro é da membro Fundação da Máximo Fundação Gomes Máximo da Gomes da República República Dominicana. Dominicana. É É autor de autor obras de como obras como La La Inteligência Inteligência Mambisa, Mambisa, Almas Sem Armas, Fronteiras, Almas Sem El Fronteiras, Resto El Espanhol em Ejército Cuba, Espanhol em Cuba, 1868-1878, Los Capitanes Los Generales em Capitanes Cuba, Generales em Cuba, 1868-1878, 1868, Cruzada de Cruzada de Libertad, Libertad, Venezuela por Cuba, Venezuela por Cuba, Chile en la Chile independencia de en la Cuba, independencia de Un Cuba, Maine un detenido en Maine el tiempo, detenido en el La tiempo, fruta que no La cayó, fruta que no cayó, Contra el alma de la contra el alma nación, de la nación, entre entre outras outras tantas muitas publicações. publicações. Ha Publicou publicado numerosos artigos numerosos em artigos em jornais e jornais e revistas revistas especializadas de especializadas Cuba e de de outros Cuba e países. outros países. E deu Deu conferências em conferências em Cuba, Cuba, Costa Costa Rica, Rica, México, México, Espanha, Espanha, Estados Estados Unidos, Unidos, República República Dominicana, Dominicana, Rússia, Rússia, Peru, Peru, Brasil e Brasil e Venezuela. Venezuela. Entre Entre 2006 e 2006 e 2019, 2019, manteve uma coluna uma fixa na coluna fixa revista na Verde Olivo, revista Verde com o Olivo, título com de o título Precursores. Precursores. Posee a Possui a réplica do réplica do título de facão do Generalíssimo generalíssimo Máximo Máximo Gomes. Gomes. Entre Entre 1998 e 1998 e 2003, 2003, foi foi adido agregado militar, militar, naval e aéreo naval de e Cuba aéreo nos de Estados Cuba Unidos nos Estados mexicanos. Unidos mexicanos. De De setembro de setembro de 2012 a abril 2012 de a abril de 2019, 2019, foi foi presidente do presidente do Instituto de História Instituto de de História Cuba. de Cuba. E E desde desde dezembro de dezembro de 2020 2020 é é diretor do diretor Centro do Fidel Centro Castro Fidel Ruz. Castro Ruz. Com Com a a palavra, palavra, querido companheiro Master Master René René González González Barrios. Barrios. Por Por favor, nos favor, dê o honor dê-nos a de honra sua da sua conferência. conferência. Boa tarde, estimada Mônica. Um abraço fraterno e cálido a todos os amigos e irmãos do Fórum de São Paulo, em qualquer lugar em que se encontrem.
recebam o mais cálido reconhecimento do coletivo de companheiros que integram o Centro Fidel Castro Ruz. Minha conferência tocará o tema da história da solidariedade e do vínculo de Fidel com a solidariedade e o internacionalismo. Um tema a que o comandante em chefe sempre prestou uma importância especial e um especial interesse. Na história da causa da independência de Cuba, foi, desde o início da Guerra da Independência, a história da solidariedade e do internacionalismo. Os primeiros próceres da independência, o pai da pátria cubana, Carlos Manuel de Céspedes, no decreto de 10 de outubro, no manifesto de 10 de outubro de 68, quando chamava o povo a lutar contra o coronelismo, dizia que Cuba iniciava a sua guerra, mas assim que conseguisse a independência, estenderia a mão amiga a todos os povos do mundo. Essa ideia solidária dos pais iniciadores da independência de Cuba foi compartilhada por José Martí, que concebeu durante todo o tempo que a causa de Cuba era uma causa humanista. A pátria, como dizia Martí, era a humanidade, que a causa de Cuba era inseparavelmente vinculada com a causa de Porto Rico e das Antilhas. O próprio Céspedes, pai da pátria cubana, tinha enviado um grupo de revolucionários cubanos aos Estados Unidos para, desde ali, preparar a causa da independência de Porto Rico, e Martí, com a criação do Partido Revolucionário Cubano, havia instituído na base desse partido que a luta de Cuba era feita para conseguir a independência de Cuba e auxiliar a independência de Porto Rico. Há um pensamento de todos os próceres da independência de Cuba, começando por Céspedes, Martí, Máximo Gomes, Maceo, por muitos generais cubanos da independência, que integravam, junto com próceres antilhanos, a ideia da formação da unidade antilhana, ou seja, as Antilhas, a Confederação das Antilhas, como um escudo protetor da independência e da soberania da América, do expansionismo norte-americano. Assim se uniram a Betances, a Hostos, e conformaram a ideia da unidade antilhana como um escudo da América. A Guerra de Independência de Cuba, nessa guerra participaram centenas de estrangeiros. A Venezuela mandou uma expedição, a Colômbia organizou expedições, México reconheceu a beligerância das armas cubanas e o governo cubano em armas. 36 estrangeiros chegaram a ser generais do Exército Libertador, centenas participaram nas fileiras do Exército. Isso foi inspiração para gerações e gerações de cubanos que estiveram na solidariedade e na luta dos povos do mundo para a causa da independência. Essa é uma causa importante para Cuba. Gomes é um ícone de solidariedade, como foi o porto-riquenho Rivera, como foi o norte-americano Harry Reeve, cujo nome foi dado à Brigada Médica pelo próprio Fidel. Deu nome à brigada por proposta de Fidel, a brigada que atende a povos que são vítimas de desastres naturais. De tudo isso, bebeu o nosso comandante em chefe, que foi um apaixonado pela história da Revolução. Fidel tinha como livros de cabeceira, como ele disse várias vezes, inclusive no seu alegado A História Me Absolverá, fez referência mais de uma vez a 2 livros que tiveram um impacto extraordinário. Um foi A Revolução de Yara, de Fernando Figueiredo Socarrás, e o outro foi Crônicas de la Guerra General, de José Miró Argenter. Desses livros, Fidel bebe toda essa solidariedade e a luta da independência pela causa cubana. É isso, esses são elementos formadores de suas convicções políticas, de suas ideias humanistas universais. É o jovem Fidel que, na década de 40,
se envolve numa expedição enquanto estava estudando na Universidade de Havana para ir combater contra a tirania de Rafael Trujillo na República Dominicana. É o jovem Fidel que, quando vai ao encontro de estudantes na Colômbia e ocorre o assassinato do candidato presidencial Gaitán, toma armas junto com o povo colombiano para lutar pela soberania, pelas melhores causas do povo colombiano. É o jovem Fidel que, depois que assalta o quartel Moncada, em seu alegado faz referência a todo o impacto e dimensão humanista que teria a revolução que faríamos a partir de então. É o jovem Fidel que, no exílio do México, conhece a solidariedade incondicional do povo mexicano com a causa da independência de Cuba, a causa da revolução e a luta contra a tirania de Batista. É o jovem Fidel que, no iate Grama, vem acompanhado por um argentino, o que tem um simbolismo extraordinário, Ernesto Che Guevara, um dos ícones do internacionalismo e solidariedade na história da América, pelo mexicano Alfonso Guillén Zelaya, pelo dominicano Mejías, conhecido como Pechirillo, e por um italiano Dino Don, 4 estrangeiros que vieram no iate Grama. É Fidel quem reconhece o apoio que os povos da América deram à independência de Cuba em todo o período que durou a guerra contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Uma vez que triunfa a Revolução, a primeira viagem que Fidel faz ao exterior, logo que triunfa a Revolução, no mesmo mês de janeiro de 59, foi a Caracas, como Martí, render homenagem a Bolívar, pai da independência americana. E assim Fidel sempre reconheceu Bolívar como pai da independência americana e Venezuela como país guia da unidade dos povos da América. Logo depois do triunfo da Revolução, Cuba começa a dar apoio imediato a todos os movimentos de luta anticolonialista no mundo, a todos os movimentos no mundo bipolar que lutavam contra o imperialismo e o colonialismo, e dar apoio do ponto de vista militar e também do ponto de vista civil a todas as causas que necessitassem. É pouco sabido que no ano 60, por exemplo, um terremoto que houve no Chile, Cuba mandou uma brigada médica ao Chile. Em 63, mandamos o primeiro contingente médico à Argélia para ajudar o povo argelino logo depois da independência desse povo. A ideia de Fidel de levar a solidariedade a todos os povos do mundo, não só em matéria de saúde, como fez nos últimos anos, com esse incrível exército de aventais brancos que nos acompanha, mas também com professores que foram alfabetizar outros povos, com construtores que ajudaram a fazer hospitais. Recordamos a ajuda que Fidel ofereceu ao povo vietnamita durante os anos da agressão imperialista ao Vietnã. Os vietnamistas lembram da frase muito respeitosa, a frase histórica de Fidel, que disse: pelo Vietnã estávamos dispostos a dar até nosso próprio sangue. E no Vietnã ocupado, Fidel visita esse território submetido constantemente a bombardeios imperialistas, e aí estava a brigada de construtores cubanos fazendo hospitais, fábricas, ajudando o povo vietnamita, como ajudamos a muitos povos do mundo. Desde o triunfo da Revolução, seguindo a prática e a doutrina do mestre Martí, as ideias de Céspedes, Fidel fez da causa da independência de Porto Rico uma causa própria. E muito impacto causou nas Nações Unidas o fato de que, no início da Revolução, o representante diplomático de Cuba nas Nações Unidas foi justamente um independentista porto-riquenho. Cuba e Porto Rico unidos na mesma causa através da história. Cuba, impulsionada por Fidel, que se Martí havia dito que pátria é a humanidade, Fidel patenteou para a história que ser internacionalista
era saldar a nossa própria dívida com a humanidade. É essa dívida histórica que o povo cubano assumiu com uma grande responsabilidade, não porque nos sintamos predestinados no mundo a levar a solidariedade como uma prática de destaque ou designada pela providência ao povo cubano, mas como um agradecimento sincero a tudo que outros povos do mundo fizeram por nós ao longo de tantos anos. Fidel sempre predicou, e predicou desde sua época de estudante, e muito mais depois do triunfo da Revolução, que Cuba e nossa Revolução compartilhavam o que tinham, não entregava o que sobrava. De fato, em Cuba sobra, sobretudo, ideias e coração, e não recursos materiais. Essa ideia e esse coração nós transferimos a outros povos. Lembremos a presença cubana por 16 anos ajudando o povo angolano na luta pela consolidação de sua soberania. Nessa causa morreram mais de 2.000 cubanos, mas orgulhosos os companheiros que tiveram a possibilidade de participar nessa longa epopeia. E aqui me acompanha a companheira Katiuska, que foi correspondente de guerra em Angola e foi protagonista naqueles acontecimentos que ficaram para a história não só de Cuba, mas para a história da África, porque em Angola, Cuba pôs o seu grãozinho de areia para consolidar a independência do continente africano. Graças à nossa presença e ao esforço do povo cubano, junto ao heróico povo angolano e o povo da Namíbia, conseguiu-se a independência da Namíbia e o fim do apartheid na África do Sul. São operações e ações que o nosso povo empreendeu sob a direção de Fidel, por exemplo, no meio da caída do campo socialista no ano de 91, quando o nosso país perdeu 85% do comércio exterior. Fidel abriu as portas do nosso país com os escassos recursos que tínhamos para ajudar as crianças e as famílias vítimas do acidente nuclear de Chernobyl. Cuba se sente satisfeita por continuar cumprindo os sonhos de Martí, Céspedes e, sobretudo, os sonhos do comandante em chefe, que para ele o internacionalismo era um dos pilares da essência da revolução e da essência do socialismo. Neste centro Fidel Castro, que recentemente inauguramos, e onde hoje orgulhosamente trabalha uma equipe de jovens, de pesquisadores, de profissionais, etc. Neste centro, temos 2 salas dedicadas à solidariedade. Uma, a solidariedade que Cuba fez sob o ponto de vista civil a outros países do mundo e a solidariedade que recebeu. E outra, da ajuda que demos em determinados momentos aos movimentos de libertação nacional em todo o planeta. Uma homenagem que este centro faz à memória do nosso glorioso comandante em chefe. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, companheiro René González Barrios, por essa importantíssima conferência sobre o internacionalismo e humanismo do comandante em chefe Fidel Castro. De Fidel e de Cuba, da Revolução Cubana e da Pátria Cubana, nós do mundo inteiro aprendemos que solidariedade não é compartilhar o que nos sobra, mas compartilhar o que temos. E isso é a filosofia que dirige a Revolução Cubana. E é graças ao querido comandante Fidel que aprendemos isso. Nós, os socialistas do mundo inteiro. Muitíssimo obrigada por sua conferência. Agora vamos ouvir a nossa próxima conferencista, nossa querida Bacharel Katiuska Blanco Castanheira, chefe do Departamento de Estudos Biográficos e Obras do Centro Fidel Castro Rus, e que se referirá ao humanismo do comandante em chefe Fidel Castro Rus. Katiuska Blanco Castanheira é jornalista, escritora, ensaísta e pesquisadora cubana. Dedicou-se a investigar e aprofundar sobre a vida do líder histórico da Revolução Cubana, comandante em chefe Fidel Castro Rus. É formada
com diploma de ouro no bacharelado de jornalismo da Universidade de Havana de 1987. Como nós ouvimos do companheiro René, ela foi correspondente de guerra na República Popular de Angola. Em 1989, voltou àquele país como enviada especial do Diário Grama, de que foi redatora, repórter durante uma década. Trabalhou no Diário Hiron, da província de Matanzas, e de 1997 até 1999, dirigiu o gabinete do porta-voz da chancelaria de Cuba. A partir de 1999, começou a trabalhar no Conselho de Estado da República de Cuba, onde desenvolveu pesquisas históricas e realizou trabalhos de assessoria. É colaboradora do jornal Juventud Rebelde e da emissora Rádio Habana Cuba. Seus artigos são publicados em periódicos e páginas web nacionais e internacionais. Já deu conferências em universidades e feiras de livro de todo o mundo. Autora dos livros Después de lo Increíble, Todo el Tiempo de los Cedros, Paisaje Familiar de Fidel Castro Ruz, Ángel, la Raíz Gallega de Fidel, Fidel Castro Ruz, Guerreiro del Tiempo, Conversações com o líder histórico da Revolução Cubana, Ciudad Soñada e Desde Mi Habana, e como coautora dos volumes Voces del Milagro e Ninhos del Milagro, textos traduzidos a vários idiomas e editados em numerosos países. Cuidou da edição de livros do comandante Fidel Castro Ruz, como La Victoria Estratégica e La Contraofensiva Estratégica, ambos publicados em 2010. É membro da União de Jornalistas de Cuba, da União de Escritores e Artistas de Cuba, da União Nacional de Historiadores de Cuba e da Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade. Atualmente trabalha no Centro Fidel Castro Ruz como chefa do Departamento de Estudos Biográficos e Obras. Por favor, Katiuska, dê-nos a honra de sua conferência. Seja bem-vinda. Muito obrigada por sua apresentação e um abraço caloroso desde Cuba, solidário para todos os companheiros do Fórum de São Paulo e para os povos da nossa região e do mundo todo. Desde aqui, o Centro Fidel Castro Ruz inicia seu trabalho na difusão do pensamento, da obra e da vida do nosso comandante em chefe. Tal como vinha explicando nosso diretor e companheiro René Gonçalves Barrio, a tarefa solidária de Fidel começa desde o âmbito nacional e abarca toda a região latino-americana e caribenha e o mundo. Toda essa história, todo esse resumo de sua participação de Cuba nos movimentos solidários no mundo todo, em termos de cooperação e também de apoio aos movimentos revolucionários e às lutas dos povos, tem um motivo inicial, que poderíamos dizer motivo central em sua vida, que é a inspiração humanista, a vocação humanista de Fidel. Fidel Castro Ruz teve uma formação desde o lar, desde o âmbito familiar, de sensibilidade em relação ao outro, de compartilhar com as pessoas, inclusive, é claro, os mais necessitados, aquilo com que se contava. Sempre foi um impulso desde que era criança, realmente, quando ainda não compreendia porque havia diferença, nem mesmo perguntava, em termos, digamos, de questionar
a ordem colocada nos assuntos naquele pequeno lugar onde vivia, mas sim sua sensibilidade, seu sentimento, mostrava-se quando compartilhava com os que não tinham lá em sua casa em Birã. É preciso dizer que eu sempre lembro o historiador de Havana, Eusébio Leal Spengler, que dizia que o velho, o pai de Fidel, havia criado em Birã uma espécie de utopia. E a utopia era isso, era tratar de apoiar um ao outro, de compartilhar as coisas de uma maneira que, na verdade, fazia também diminuir o patrimônio familiar. Isso vinha da história da família, porque Fidel reivindicava frequentemente em sua existência não a posição folgada ou a posição já de fazendeiros dos seus pais, mas suas raízes, sua ascendência de pessoas humildes, tanto pela linha paterna como pela materna. Eram pessoas de origem humilde, gente de trabalho. Uma vez, Raul, ao conversar sobre esse tema, me disse: meus pais eram pessoas de trabalho, levantavam muito cedo, antes de amanhecer, e se recolhiam para descansar cedo à noite. Eram pessoas também muito acessíveis aos trabalhadores do lugar. Conta-se que o velho Ángel levava aos empregados café e tabaco quando estavam trabalhando na fazenda. Então, foi nesse âmbito, nesse panorama, de não ter preconceito nenhum no tratamento com as pessoas mais humildes, de se relacionar com todos de uma maneira inclusiva, poderíamos dizer igualitária, apesar das diferenças que evidentemente existiam do ponto de vista econômico, sempre esteve em Fidel. E isso marcou a sua vida ao longo de todo o tempo. Depois, quando já está na época em que recebe ensinos acadêmicos e tem uma possibilidade de fazer-se perguntas em relação à sociedade, ao mundo que o rodeia, Fidel começa a ler materiais que despertam o interesse e também as perguntas em relação a tudo, como, por exemplo, as escolas de pensamento das ideias políticas, livros que abordavam esses temas e outros que falavam das lutas, das histórias das classes sociais ao longo da história. Esses materiais, Fidel lê e depois começa também a estudar economia política. E é perguntando-se como é que o sistema capitalista consegue algo tão irracional e absurdo como, em momentos de superprodução, causar miséria, dor, fome, é que o Fidel começa, diz ele, a tornar-se um socialista utópico, um homem que move seu espírito para transformar a vida que o rodeia em Cuba e depois na América Latina, no Caribe e no mundo. Ele assinala num livro que foi publicado em 2016, e o que ele escreve aí eu considero algo extraordinário, porque foi no mesmo ano do seu, poderíamos dizer, reinício de Excursão à História, que em 25 de novembro de 2016 ele desaparece fisicamente, mas se enraiza como ideal, poderíamos dizer, político e poético para todos nós. Fidel escreve no prólogo a biografia de Frei Beto, que a política era o que ele estava buscando. Por quê? Porque a política era o que permitia transformar o mundo em volta, transformar a realidade, mudar o que o sistema capitalista estabelecia de diferença de classes, de infelicidade para as pessoas em humanismo. O humanismo transversaliza a paixão de Fidel por lutar, de criar políticas que sejam para o bem-estar dos povos.
Então, por aí poderíamos dizer que começam todas as suas lutas, toda a sua paixão por levar adiante uma proposta. Ele percebe que só é possível, no caso de Cuba, levar adiante as tarefas sobre a base de uma luta insurrecional, porque tudo que ele pensava fazer pela via civil ou pacífica, poderíamos dizer, é cerceado, obstruído pelo golpe de Estado de Batista. No ano 1953, pouco antes do assalto ao Moncada, Fidel vai ao pequeno povoado onde tinha nascido e escreve depois sobre essa experiência uma carta esplêndida. Já durante o momento em que se encontra no presídio, ele evoca esse momento da visita e explica que é preciso cambiar o status quo da nação. E o faz pensando, sensibilizando-se com a situação de seus condiscípulos, daqueles que tinham estudado naquela pequena escola de Birã e que ele viu que são vidas que estão como em naufrágio. Então, daí, a gente se impressiona, porque Fidel faz como uma pequena história de Cuba, diz, passaram-se anos desde que foi fundada a chamada República e nada mudou. E diz num momento determinado, ainda temos noção do que é a justiça? Ou seja, como questionando se ainda havia uma noção correta do que significava ser justo, ser leal, ser generoso no nosso âmbito nacional. E a gente então pensa, Fidel naquele momento queria mudar tudo, queria mudar a raiz da vida nacional, e ele diz que é no povo que está a raiz de toda a tragédia. Então é por aí que começam todas as ânsias de Fidel. Depois, quando ele desenvolve todas as suas lutas ao triunfo da Revolução em 1960, em um discurso ante a Sociedade Espeleológica de Cuba, Fidel reconhece que até esse momento ensinava-se à juventude de Cuba os espaços geográficos do país e o relevo, mas não se ensinava os pântanos sociais que havia em Cuba, que da mesma forma que havia cumes e montanhas, existiam também abismos na sociedade. Então, isso que anima o fato de transformar, de modificar esse panorama. Isso é que faz que Fidel desenvolva a revolução e tudo que veio depois. É preciso dizer que, ao falar da Revolução Cubana, o comandante dizia: aqui um só partido, Cuba, uma só bandeira, Cuba, e um só propósito, fazer feliz o povo de Cuba. Então, depois, sempre pensando em sua formação, como dizia o companheiro René, que está também na base do pensamento fidelista, o pensamento martiano e o pensamento bolivariano, e que Fidel se inspirava nessas ideias. É preciso dizer que desde que era um menino, ele tinha sentido uma grande admiração pelos heróis, pelos guerreiros da antiguidade, mas é com Bolívar que Fidel percebe que é um herói insuperável, porque Bolívar não era um conquistador de povos, e sim libertador de povos. E por isso, por ser libertador de povos, Fidel o considera o herói máximo, o herói extraordinário. E claro, José Martí é inspirado, é um homem que segue as ideias de Bolívar. É preciso dizer, então, que depois, no curso de toda a sua vida, Fidel tem uma projeção continental e também internacional. No caso da América Latina, já desde 1948, ele manifesta uma consciência anti-imperialista. Já não apenas anticapitalista, mas também anti-imperialista. Fidel lutava já desde os anos da sua juventude pela independência de Porto Rico, contra as ditaduras de Somoza na Nicarágua e Trujillo na República Dominicana,
a que ele chamava então de Santo Domingos, e que ele sempre dizia que para ele, na sua juventude, Santo Domingos estava mais perto que Havana para as pessoas que viviam no Oriente cubano. Fidel lutava também pela soberania do canal para o Panamá, também em solidariedade com a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. É algo que poderíamos dizer que estava na raiz das lutas de Fidel. Ele sempre reconheceu na Venezuela o país que devia conduzir de alguma maneira os esforços continentais pela busca de uma independência verdadeira, por uma segunda independência dos nossos povos da região. Também é preciso dizer que Fidel foi o homem que talvez mais esforço realizou pela unidade, para que a unidade não fosse só da América Latina, mas que incluísse as Antilhas. Isso estava no seu coração. Desde que era um menino, teve a oportunidade de compartilhar com os haitianos e conhecer seu sofrimento. Então, Fidel articula na unidade latino-americana e caribenha, faz grande esforço por isso. Depois, não só comovido pela história dramática desses povos da região, mas também do mundo, pelos grandes desafios que tem a humanidade. Nunca esqueço as palavras de Fidel na cúpula da alimentação na FAO, em novembro de 1996, quando Fidel assinalou a denúncia extraordinária pela quantidade de pessoas que morrem todos os anos no mundo por fome. Então, nessa direção, com essa preocupação também humanista, se vê aí, e sua preocupação até o último dia da sua vida pela deterioração do meio ambiente e pela possibilidade de sobrevivência da espécie, do homem, da humanidade em nosso planeta. Ele sabia e mencionou muitas vezes que o planeta podia sobreviver, mas que não sobreviveriam as pessoas, os seres humanos deste planeta, a civilização humana. Então, nesse sentido, seu pensamento, sua vocação, sua preocupação tem uma dimensão universal. Até o último dia, ele dizia que era preciso lutar, que era nosso dever lutar. E eu creio que podemos estudar seu pensamento, aprofundar na sua história e de todos os povos do mundo. Mas creio que a melhor homenagem que faremos sempre a Fidel, para o bem dos povos, para lutar pela felicidade dos povos, é justamente lutar sempre, lutar até o último alento da nossa vida. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, querida Katiuska. E quando você falava da luta antiimperialista de Fidel, da sua concepção da unidade latino-americana e caribenha, eu creio que eu devo mencionar que nossa existência como Fórum de São Paulo deve-se também a Fidel, por esse pensamento estratégico da necessidade de continuar lutando sempre, que Fidel, junto com Lula, seguir lutando sempre contra o imperialismo, construindo a unidade latino-americana e caribenha, que deu origem ao Foro de São Paulo, que hoje eu tenho a honra de ser sua secretária executiva. Então, devemos a Fidel nossa existência como Foro de São Paulo, por seu pensamento estratégico e que está muito presente e atual. Agora vamos ouvir nosso terceiro conferencista, o companheiro Dr. Elier Ramírez Canedo, que é subdiretor do Centro Fidel Castro Rus, que abordará o tema de Fidel Castro nas relações com os Estados Unidos. Dr. Elier Ramírez Canedo é formado em História pela Universidade de Havana em 2006, diploma de ouro. Foi presidente da FEU da Universidade de Havana de 2005 a 2006.
É o formando mais destacado integral da Universidade de Havana e mestre em História Contemporânea e Relações Internacionais. Doutor Elier é doutor em Ciências Históricas, 2011, membro da União Nacional de Historiadores de Cuba, da União de Escritores e Artistas de Cuba, da Associação de Historiadores da América Latina e do Caribe e da Latin American Studies Association. É pesquisador auxiliar e professor assistente do Instituto Superior de Relações Internacionais Raul Roa. Também é membro da Academia Cubana de História. Membro do Tribunal Nacional Permanente de Doutorados em Ciências Políticas. Integra os conselhos editoriais das revistas Contexto Latino-Americano e Cuba Socialista. É membro do grupo de trabalho Cuba-Estados Unidos da UNEAC e pertence ao capítulo cubano da Rede em Defesa da Humanidade. Com a palavra, o Dr. Elier. Então, uma saudação a todos os companheiros que nos estão vendo, amigos todos de Cuba, do Foro de São Paulo, que, como você dizia, também forma parte do Fidel fundador. Quando parecia impossível nessa América Latina que surgissem movimentos de esquerda, que houvesse movimentos progressistas, novos processos revolucionários, Fidel novamente nos ensinou a converter o impossível em infinita possibilidade. Junto com o presidente, ou seja, com o companheiro Lula da Silva, que depois seria presidente do Brasil. Eu penso que continua sendo também um referente hoje, esse fórum que está também marcado pela presença de Fidel. E mais necessário hoje que nunca, quando temos necessidade de realçar novamente as forças de esquerda, as forças progressistas e, sobretudo, a unidade que é imprescindível precisamente para que sobrevivamos todos como povos frente ao imperialismo estadunidense. Bem, falar de Fidel e das relações Cuba-Estados Unidos, falar de Fidel anti-imperialista, é preciso dizer, como também se referia Katiuska e René, que Fidel tinha um conhecimento profundo da história de Cuba. Era um apaixonado pela história do nosso país, pela história da América Latina, pela história universal. E a partir de toda essa experiência, bebeu muito dessas lições que constantemente a história vai nos transmitindo até o presente. E bem, é claro que era conhecedor de todas as intervenções norte-americanas em nosso país, de tudo que tinha ocorrido até esse momento, quando ele começa a lutar por mudar as circunstâncias, uma e outra vez, parecia um fatalismo geográfico, porque contra isso também se rebelou Fidel. Cada vez que nosso povo se lançava a lutar pela independência, aparecia novamente a mão dos Estados Unidos. Depois de 30 anos de luta pela independência, no século XIX, precisamente em 1898, vieram os Estados Unidos frustrar o que tantos cubanos tinham sonhado com tanto sangue derramado. Precisamente os sonhos também de José Martí. E essas intervenções continuaram durante décadas, em 1906, em 1912, em 1933, e praticamente os Estados Unidos tinham domínio da ilha em todos os sentidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, e, é claro, através da Emenda Platt. Esse invento jurídico que foi imposto à força ao nosso povo e permitiu aos Estados Unidos intervir cada vez que ele considerasse conveniente. E foi através dessa história, dessa experiência e também dos estudos que foi fazendo dos clássicos do marxismo, Manifesto Comunista, O Imperialismo Fase Superior do Capitalismo, outros textos clássicos também de Lenin, Marx e Engels, e eu creio também que a própria realidade palpitante que Fidel viveu, ou seja, as próprias circunstâncias que viveu, que Fidel conheceu no país, eu creio que foram
enraizando e radicalizando esse pensamento antiimperialista que Fidel herda de toda uma tradição cubana, mas fundamentalmente de Martí. Ou seja, para poder entender como Fidel viu os Estados Unidos, como Fidel abraçou as causas antiimperialistas, que é claro, tem que ir a José Martí. Está na raiz de todo o seu pensamento, não só do seu pensamento antiimperialista, em todo o seu pensamento, em toda a sua ação e sua história de luta. Fidel, é preciso recordar Fidel no ano 1949, quando Marines e Yankees ousaram ultrajar a estátua de José Martí no Parque Central. Precisamente Fidel esteve entre os jovens que se manifestaram contra aquele ato. Bem, era algo que se repetia com certa recorrência em nossa realidade, sobretudo na zona de Guantánamo, onde estava precisamente a base naval estadunidense, ainda ilegalmente imposta à força em nosso território. Bem, eram desmandos que ocorriam nessa história republicana e Fidel se manifesta. E se mencionava aqui como Fidel também, eu creio que desde o latino-americanismo, abraçou imediatamente também as ideias do libertador Simão Bolívar. Fidel foi um admirador de Bolívar, de sua história, e também, é claro, de José Martí, e daí também chega esse latino-americanismo imediato, quando começam suas lutas na colina universitária. Fidel integra o Comitê Pró-Democracia contra o ditador Trujillo na República Dominicana, o Comitê Pró-Independência de Porto Rico. Fidel abraça as causas antiimperialistas justamente da época. Ou seja, a devolução do Canal do Panamá ao povo panamenho, a causa das Islas Malvinas na Argentina, enfim, todas as causas que eram defendidas pelos povos contra o imperialismo norte-americano. Fidel as abraça nesses anos universitários. Com o tempo, seu pensamento vai obtendo maior profundidade, vai obtendo maior radicalidade nesse sentido. E também se mencionava a experiência da expedição de Caio Confites, se mencionava a experiência do Bogotá em 48, quando Fidel, quando conta a Arturo Agape essa experiência, ele diz que apesar de que percebia que aquilo carecia, era como um movimento um pouco caótico, uma sublevação espontânea do povo, talvez sem um guia, talvez sem um programa, que apesar disso, ele tinha estado disposto a morrer também por essa causa, porque entendeu que era também uma causa como as mesmas causas pelas quais lutava o povo cubano e outros povos da região. E assim o expressa, ele esteve nesse momento disposto a entregar a sua vida. Eu creio que Fidel foi um anti-imperialista profundo em pensamento e ação. Mas é bom destacar que, de jeito nenhum, isso deve ser entendido como fato ou considerá-lo como um anti-estadunidense. Ao contrário, Fidel também abraçou as causas do povo norte-americano. Fidel apoiou o povo dos Estados Unidos. Ensinou o povo cubano, em grande medida, a distinguir entre o que é o governo dos Estados Unidos, o que é o imperialismo norte-americano e o que é o povo estadunidense. E nesse sentido também se entende porque os estadunidenses, quando vêm a Cuba, se sentem impactados ou se assombram, de certa maneira, ao ver como o povo cubano acolhe os estadunidenses em nosso país. Porque Fidel nos ensinou que esse anti-imperialismo não deve de nenhuma maneira estar guiado pelo ódio ou fanatismo. Nisso também aprendeu, bebeu muito de José Martí. Uma política para os Estados Unidos baseada em princípios, baseada em uma ética, que Fidel sempre foi consequente nesse sentido. Aprendeu a ser ético até com o adversário, e isso ele nos ensinou, deu lições tremendas desde a Serra Maestra. E todos se perguntam, bem, como Fidel foi capaz de vencer 10 administrações norte-americanas, que fizeram de tudo,
até bem mais de 600 planos, inclusive de atentados contra a sua vida. Bem, fizeram tudo para derrubar a Revolução Cubana. Quando Cuba ainda não tinha estabelecido relações com a União Soviética, quando ainda não se havia declarado o caráter socialista da Revolução Cubana, o que ocorre em abril de 61. Já desde 59, os Estados Unidos, a administração Eisenhower, neste caso, tinha adotado a política de mudança de regime com relação a Cuba. Não podiam aceitar, sob nenhum conceito, um projeto a 90 milhas de suas costas, com uma política totalmente independente do ponto de vista doméstico e internacional. Mas, nesse sentido, Fidel se converteu, digamos, em um perito em questões da política doméstica e internacional dos Estados Unidos. Estudou minuciosamente a realidade interna desse país, suas dinâmicas. Gabriel Garcia Marques dizia que depois de Cuba, o país que Fidel mais conhecia, apesar de não ter vivido nos Estados Unidos, como o caso de José Martí, que viveu 15 anos, entretanto, para Fidel, o país que ele mais conhecia depois de Cuba era precisamente os Estados Unidos. E intercambiava com muitos norte-americanos, com congressistas estadunidenses, com delegações de solidariedade, com o mundo da cultura desse país, com os artistas, com os intelectuais, teve excelentes relações. E eu creio que também esse conhecimento, claro, são outros fatores, não? Mas explicam por que Cuba sobreviveu, Cuba venceu. Mas eu creio que esse é um fator fundamental, que Fidel conseguiu penetrar profundamente no funcionamento, na vida interna, na política exterior desse país. E isso lhe permitiu, de muitas maneiras, adaptar-se às medidas do oponente. Fidel, inclusive, previu em várias ocasiões o que depois ocorreu durante a administração Obama. Ter se dado conta de que havia determinados setores da classe dominante desse país que refletiam que a política de agressividade quase contra Cuba já não dava resultado e que com Cuba tinha que explorar caminhos diferentes. E Fidel já tinha avisado, desde o final dos anos 80, inclusive, já há um discurso onde fala desse tema, de que se podia impor em algum momento na classe dominante daquele país a tentativa de conseguir os mesmos propósitos com relação a Cuba, através não da agressividade clássica, mas através da sedução. E ele o avisou no ano 2000, inclusive, no período da administração Clinton, ele diz: bem, agora os agoureiros do imperialismo falam que a revolução que não pode ser destruída pela força agora poderá ser destruída pela sedução. E ele diz: perfeito, se esse é o caminho, eu estou parafraseando, claro, eu os estimulo a que levantem então o bloqueio, que deixem seus cidadãos viajar livremente a Cuba, que estabeleçam todo tipo de relações. E vamos ver se realmente por esse caminho conseguem destruir a Revolução Cubana. E não obstante, ao final ele termina e diz: bem, tenho o cortês dever de avisar a esses agoureiros do imperialismo que a revolução que não pode ser destruída pela força, tampouco será pela sedução. E quando vimos todos esses anos o que ocorreu durante o período da administração Obama, agora depois com a administração Trump, que veio também a grande arremetida, também da política mais agressiva contra nosso país, Fidel esteve presente o tempo todo. Eu creio que esteve presente o tempo todo, sobretudo no povo. É o maior legado de tantos que podemos mencionar de Fidel. O maior legado que nos deixa é precisamente o povo. O que semeou nesse povo em pensamento e em ação, e também nas novas gerações, que também hoje estão à frente nas trincheiras, em todas as trincheiras de combate em nosso país, precisamente para manter a obra e todos os sacrifícios de muitas gerações que começaram a lutar desde o século XIX, desde 10 de outubro de 68. Fidel, eu creio que foi um mestre na arte de fazer política, enfrentando também os Estados Unidos. Não tentou converter o povo cubano, digamos, em uma concha fechada. Todo o contrário. Tinha uma confiança imensa nas capacidades do povo cubano, nas capacidades da cultura cubana para receber todo tipo de influência. Inclusive dizia que era mais meritório um revolucionário que enfrentava
todo tipo de influência e que assim ainda se mantinha como revolucionário, se consolidava como revolucionário. A um revolucionário que se formasse em condições, digamos, estéreis, sem nenhum tipo de influência, e, pelo contrário, pensava que Cuba, e demonstrou muitas vezes, ele pessoalmente, tinha uma grande capacidade também para influir politicamente nos setores dos Estados Unidos sobre a verdade de Cuba. Assim o fez congressistas que visitavam nossa ilha, que conversavam com ele com uma posição, com uma visão. É impressionante como praticamente todos, ao regressar aos Estados Unidos, tinham uma visão totalmente diferente e se convertiam em abandeirados do levantamento do bloqueio, em abandeirados da normalização das relações entre ambos países. E eu creio que esses são ensinamentos, legados imprescindíveis de Fidel. E se mencionava, Katiuska mencionou, eu creio que a maneira também, talvez mais importante de enfrentar esse imperialismo, isso também, ou seja, tem a raiz em José Martí, quando disse que da união depende nossa vida. Fidel foi um abandeirado da unidade, não só dos povos, mas também da força dos movimentos sociais, partidos, com uma visão totalmente antidogmática, com uma visão totalmente criativa, dialética, porque estava convencido, e assim o manifestou em muitas ocasiões, que o inimigo principal, precisamente dos povos da América Latina, do Caribe, dos povos do mundo todo e da humanidade toda, é justamente o imperialismo. E nesse sentido, eu creio que há muito por estudar, há muito por divulgar do pensamento e da prática antiimperialista de Fidel, que não ficou só em pensamento. Eu creio que se materializou em muitos sentidos na realidade. E bem, sempre fazemos referência a Hirón, que foi a primeira derrota do imperialismo na América Latina, e que a partir daquele dia os povos da América Latina foram justamente mais livres. E do exemplo da Revolução Cubana, enquanto está esse exemplo vivo, os povos também do mundo serão mais livres. Quanto mais presente estiver o pensamento, a obra de Fidel, também mais livres serão os povos, tanto o povo de Cuba como os povos da região do mundo. E nesse sentido, eu creio que temos ainda muito para divulgar, muito para difundir. O último aspecto que queria destacar, eu penso que nisso Fidel também nos contribui muito. Na realidade atual, em que estamos vivendo uma guerra cultural, uma guerra de símbolos muito intensa, Fidel foi um abandeirado também no enfrentamento a esse imperialismo cultural, a esse lado mais sutil do imperialismo que nos invade muitas vezes, ou seja, do ponto de vista do colonialismo cultural. Como se reproduzem determinadas realidades em determinados processos, quer dizer, o pensamento, ideias, conceitos que nos impõem desde o exterior e que se estimula e que nos impuseram durante séculos aos povos da América Latina, do Caribe e do mundo. E nesse sentido, como José Martí, eu recordo e creio que é um clássico importante, Nossa América, em muitos dos textos de Fidel, em muitas de suas intervenções. Fidel foi também um abandeirado da luta contra esse imperialismo, também cultural, que é muito mais sutil, que talvez não se veja tanto ou não se combata da maneira mais massiva, como pode ocorrer no caso de uma invasão direta ou militar, ou em caso de uma agressão econômica. E em meio às circunstâncias atuais, digamos que esse é um dos componentes fundamentais do imperialismo, que trata de dominar os nossos povos por outras vias, por outros caminhos muito mais sutis. E nesse sentido, Fidel é um exemplo imperecível. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Elier Ramírez, que também é membro do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e jovem deputado à Assembleia Nacional do Poder Popular. Atualmente, trabalha também como subdiretor do Centro Fidel Castro Ruz. Muito obrigada, doutor Elier, por sua contribuição.
Eu creio que todos nós temos muito que estudar das reflexões, dos pensamentos e discursos do comandante Fidel Castro Ruz. Bem, agora chegou a hora de introduzir, de apresentar um documentário muito interessante que se chama Fidelíssima Obra, nomeado Fidelíssima Obra do jornalista cubano Vilmer Rodrigues Fernandes, sobre a criação do Centro Fidel Castro Ruz, que hoje estamos apresentando ao mundo. O comandante em chefe foi inimigo da utilização do seu nome para nomear escolas, para nomear ruas, para nomear instituições. Fidel nos pediu que não puséssemos seu nome em nada, mas o país devia ter um lugar onde se estudasse a fundo, onde se pudesse pesquisar a fundo a essência de Fidel. Há um pedido do povo, de deputados também, que colocavam a necessidade de que houvesse pelo menos um centro, alguma instituição que se dedicasse ao estudo, à difusão do seu pensamento e sua obra. No final do ano 2016, a Assembleia Nacional do Poder Popular aprovou a Lei 123, que estabelece normas para o uso e emprego do nome do comandante em chefe, na qual se estabelece que, de maneira excepcional, cria-se uma instituição que receberá o nome do líder histórico da Revolução Cubana, destinada ao estudo e difusão do seu pensamento e obra. De acordo com isso, em 7 de fevereiro de 2018, foi emitido o decreto presidencial número 21 do general de Exército Raul Castro Ruz, naquele momento presidente do Conselho de Estado e de Ministros, pelo qual designou-se um grupo de trabalho formado por especialistas e representantes de diversos organismos da administração central do Estado para elaborar a proposta e depois a execução dessa obra. Um grupo de trabalho que tinha a elevadíssima honra e também o difícil desafio de fazer um centro como este. Um grupo encabeçado pelo companheiro Alberto Alvarinho Atienza, que dirigiu diretamente o processo de criação desta instituição. Tem um lugar particular na criação desta obra o companheiro Eusébio Leal. Com ele, desde o início, trabalhamos os conceitos principais, fundamentais do centro e sobre o seu funcionamento posterior. Em fevereiro de 2018, que o nosso querido Leal me chamou ao seu gabinete, com toda a solenidade que ele dava a esses assuntos, com aquele decreto presidencial na mão, assinado pelo nosso general de Exército, nomeando-me como parte dessa equipe que estaria trabalhando no que viria a ser o Centro Fidel Castro, cujo nome naquela época não sabíamos, mas sabíamos que ia ser uma obra dedicada ao nosso comandante. Analisamos em que lugar devia ser criado. Analisamos 3 propostas que ele me fez. Nós as visitamos e, no final, decidimos que este era o lugar mais adequado. Quando ele disse, ele falou: "O que você acha?" Respondi: "É tal lugar." E ele disse: "Esse é o lugar." Por que foi escolhida esta casa? Nosso comandante em chefe passava todos os dias em frente a esta casa, em seu caminho ao Palácio da Revolução. Está encravada no coração de Havana.
O Centro Fidel Castro é o quarteirão compreendido entre as ruas 11, 13, Passeio e A. Como é um quarteirão inteiro, tem a Rua 11, onde fica a entrada principal, a Rua 13, os jardins. Este lugar tem todas as condições e toda a capacidade e extensão que permitem fazer uma instituição desta natureza. A casa pertenceu a uma família descendente de ricos banqueiros catalães. Nessa família havia um jovem que estudava em Paris. Ele abandonou os estudos em Paris no ano de 1897 para unir-se a uma expedição em Nova York e vir lutar pela independência de Cuba. E acabou sendo capitão do Estado-Maior de Máximo Gomes como ajudante do general Rafael Rodrigues. Foi este homem que praticamente deu solidez à família que viveu aqui durante muitos anos. Esta casa antiga foi restaurada para recuperar seus valores arquitetônicos. E quando você visita o imóvel hoje, pode perceber que nós somos um país de pessoas que sonham e que são capazes de materializar os sonhos. O que se fez aqui em relação à reconstrução foi uma proeza do trabalho. Para mim é um feito heróico que este lugar tenha corpo e alma. Inspirado, é claro, na bela, nobre vida do nosso comandante em chefe. O centro não é um museu, o centro não é um centro de altos estudos, o centro não é um centro de estudos, o centro é uma instituição pública que combina todas as possibilidades de comunicação, pesquisa, para o estudo da vida e da obra do comandante em chefe e para passá-la às diversas gerações. Nasce com a vocação de difundir, dar a conhecer e de que as pessoas, desde as crianças até os mais adultos, possam não apenas conhecer e percorrer a nossa história, mas também sentir a nossa história, viver a nossa história. Quando você conhece e sente, você é capaz de defender. O centro é um complexo de instituições, tem 9 salas de exposições que tratam de sintetizar, de se aproximar o máximo possível da imensa obra e legado do comandante. Esta é a sala guerrilheiro, que se aproxima desse fidel estrategista e tático, e também militar desde a Sierra e depois do triunfo da Revolução. Fidel é um país, é uma das salas que trata de mostrar a Cuba denunciada por Fidel em A História Me Absolverá, com os problemas fundamentais que ele se propôs transformar e qual é a Cuba que nos legou. O que se conta aqui é a história. O que se conta aqui é o tempo da Revolução. É a história do nosso povo, das multidões que se mobilizaram para defender o que temos hoje. Então, acho que isto é povo e é Fidel. Por isso é maravilhoso e tem uma enorme utilidade para estudar a nossa história e defender a nossa nação. Aqui se pensou em cada detalhe. Nada foi posto de forma aleatória. Tudo teve uma intenção. E a intenção fundamental é conseguir que as pessoas, ao ver um objeto, se emocionem, imaginem Fidel com aquilo. Queremos que se sinta Fidel, queremos que se sinta Fidel em cada canto deste centro. Um bom exemplo do que queríamos é a mochila.
A pessoa vê as imagens da mochila de Fidel em guerrilheiro e talvez pela proporção não imagine como é grande. Mas se você imagina cheia, imagina carregá-la pelos caminhos difíceis e enredados da Serra Maestra, então esse objeto que parece comum, cotidiano, ganha outro significado. Foi isso que procuramos, mostrar o objeto, mostrar o expoente, que é o termo técnico em museologia, mostrar o seu valor. E o valor é o uso que Fidel deu a esse objeto. E não de maneira fria. Tivemos a experiência quando trouxeram um dos jipes do comandante. Quando vimos esse jipe entrar aqui no centro, foi um momento realmente emocionante, compartilhado por todos que estávamos presentes, de poder tocar esse jipe e até carregá-lo entre vários companheiros para colocá-lo no lugar onde vai ficar exposto. Vai ter uma ferramenta de realidade aumentada. A pessoa aponta o jipe com o celular e pode ver Fidel dentro do jipe. Neste caso, a interação com o expoente vai deixar ver esse Fidel em movimento. Esse Fidel atuando, movendo-se pelo país todo. Sabemos que ele era muito modesto, recatado, para todos os aspectos da vida, mas aqui se mostram alguns dos fatos mais importantes da sua vida. Sempre com a ideia de se aproximar respeitosamente e diríamos que de uma forma que aprofunda em aspectos que também contribuem para conhecer melhor uma época. Eu chamei de tempo dos cedros, o tempo da Revolução. Era importante para contar a história de Fidel guerrilheiro, poder mostrar também suas armas ao povo, sempre com um princípio. Fidel foi um homem de paz. Se o cercássemos de muitas armas, tínhamos medo de fazer parecer um homem de guerra. E não, algumas tinham valor sentimental para ele. Sabíamos que não podia faltar o fuzil de mira telescópica. Queríamos pôr o fuzil AK, um AK que ele teve, que o acompanhou a vida toda. Era sua arma pessoal. Na verdade, tem uma adaptação. Os AK normalmente têm uma certa quantidade de balas, e este tem um pente com mais balas. São particularidades que achamos interessante, que o nosso povo pudesse ver. O centro não é dirigido só aos jovens. O centro privilegia os jovens, mas é uma instituição criada para o estudo e difusão do pensamento e obra do nosso comandante em chefe, para todas as gerações, e não só para o público cubano, mas também para o público internacional, para todos os leitores e pesquisadores e todas as pessoas que desejem conhecer a história da Revolução Cubana. Há uma sala, por exemplo, que é uma linha de tempo, que tenta dar uma visão cronológica desde que Fidel nasceu em 1926 até sua partida física em 2016. Neste caso é impressionante como foi pensado, como você pode ir desde a infância até a etapa final por meio de imagens. Ver as fotos é muito emocionante, elas dizem muitíssimo. Pudemos revisar 30 mil imagens de Fidel em diversos lugares, guardadas por pessoas como um bem delas, com muito cuidado, e que as puseram à nossa disposição para que o acervo do centro seja original e atraente. Tem uma sala grande de exposições temporárias, sala de exposições temporárias 5 palmas, onde podem ser feitas mostras de fotografias, de esculturas, diversas exposições. Tem um anfiteatro turquino, onde podem ser feitas distintas atividades culturais, artísticas, sempre com a ideia de associar a Fidel.
Há um discurso museográfico nas plantas da área externa, ou seja, elas não estão plantadas porque são bonitas, ou porque brotaram, ou porque eram apropriadas a esse terreno, mas porque tem alguma relação com a flora cubana, ou com Birão, onde Fidel nasceu, ou com lugares da Serra Maestra, onde tantas vezes andou, passou, e há um bosque de amigos do mundo com a Árvore Nacional da Venezuela, pensando em como temos sido amigos do povo venezuelano. Cada detalhe localizado tem uma intenção. Há uma cachoeira cujas pedras vieram do rio La Plata. Elas foram coletadas por pessoas das comunidades que, quando souberam que era para o Centro Fidel, quiseram todos ajudar a colher as pedras. Há fotos maravilhosas disso. Temos uma sala interativa onde se podem fazer umas 40 visitas virtuais a lugares relacionados com a história do comandante em chefe e da Revolução. Há muitos jovens aqui em Havana que, por várias razões, às vezes econômicas, não podem ir à comandância de La Plata, ou visitar o quartel Moncada, ou subir no iate Grama. Tudo isso poderá ser feito nessa sala interativa. Esse é outro fator importante. O centro surge com uma base tecnológica de última geração. Nesse sentido, eu acho que era um centro necessário. A tecnologia é só o meio que nos permite, devido à intensidade da vida de Fidel Castro, reunir uma grande quantidade de informação. Esse é o seu papel, sempre no segundo plano, como suporte da exposição. Nós tínhamos isso claro. Como fazer isso com uma boa proporção? Foi um trabalho feito aos poucos, com os desenhistas. Trabalhamos com desenhistas muito preparados, acostumados a lidar com temas históricos e museus. Esse foi um aspecto a nosso favor. Uma vida tão longa, tão rica para mostrar, precisava de suportes tecnológicos para pôr muito conteúdo em pouco espaço. Por grande que o centro pareça, sempre ficava pequeno para todo o conteúdo que tinha de mostrar. Portanto, foi com o apoio desses desenhistas, que foram muito criativos em cada sala. O jeito deste centro ser útil de verdade para Cuba e o mundo é não ser um museu a mais, que seja justamente um centro de mergulho. Não de surf, mas de mergulho. Para isso é preciso juntar a tecnologia com o coração das pessoas. Se este centro quer ser útil, as crianças e adolescentes têm de atingir o coração. Outro caminho seria mais longo, mais demorado que o do coração. O centro é formado por diversos departamentos. Por exemplo, ele tem um departamento editorial, que tem sua marca própria, Ediciones Alejandro. Tem o seu grupo de audiovisuais. Além disso, tem uma gráfica pequena, mas moderna, para garantir o trabalho feito pelo centro. Tem um departamento de informação com uma biblioteca moderna. Vamos ter uma biblioteca fabulosa, onde as pessoas poderão se aproximar de todos esses Fidel, que hoje a literatura e a história permitem mostrar, ou ver os jornais da época e acontecimentos que hoje estão distantes, vê-los acontecendo no dia a dia. O centro vai disponibilizar ao público os discursos do comandante em chefe, em vídeo, áudio e texto, e documentos da história da Revolução quando forem desclassificados, que são história de parte da vida do comandante. Todos esses documentos estarão à disposição do público, através do sistema de publicações do centro. Está sendo recolhida e reunida toda a informação possível sobre Fidel, para que este centro de informação seja um bom lugar para estudar.
a vida e obra de Fidel. O centro tem um departamento de pesquisa onde se concentram estudos sobre certas áreas e esferas da vida da Revolução Cubana. Temos um departamento de estudos biográficos e obras do comandante em chefe. Nosso comandante em chefe foi prolífico na geração de ideias. O objetivo fundamental e a missão deste centro é justamente manter esse legado vivo e manter o comandante combatendo conosco, multiplicado no povo todo. É um lugar de uma beleza especial. Isso sempre nos impressionou. E quando vimos o tesouro que estava surgindo de documentos de Fidel, de fotos extraordinárias que nunca tínhamos visto, dos seus escritos e discursos, creio que será um lugar muito especial. Martí disse que só se sabe bem o que se descobre. Esta obra teve um acompanhamento constante. O presidente Miguel Díaz-Canel visitou periodicamente esta instituição, esta obra. Também foi sabida e acompanhada pelo general do Exército Raul Castro Ruz. Todo mês, o presidente se reúne com o grupo de trabalho e também todo mês visita o centro. Cada vez que apresentávamos ao presidente e levávamos uma proposta, no final dizia: bem, isso tem de ficar igual ao que estou vendo aqui, igualzinho ao que me contaram. Essa era também a opinião de Eusébio Leal. Toda vez que apresentávamos o plano Leal, em que o projetista colocava seu sonho, porque são sonhos o que se põe no papel, ele sempre nos dizia: mas só figurinhas não. Isso tem de se realizar. E eu realmente acho que a expectativa se realizou. Penso que sim, que quando você entra na sala, por isso estamos preparando um uniforme, porque quem vê agora não imagina como era. E ver realmente esta obra, como foi construída, a qualidade, a entrega, a paixão com que se trabalhou, a constância com que se trabalhou, é realmente para se sentir orgulhoso do trabalho de todas as pessoas que fizeram parte da equipe. De nenhum componente deste centro, de nenhuma tarefa empreendida, de nenhuma delas poderíamos dizer que foi feita por uma pessoa sozinha. Em todas dominou o espírito coletivo e as decisões coletivas, discussões e debates para chegar às melhores soluções, para aperfeiçoar tudo o que fosse possível. E foi uma obra coletiva. Penso que é realmente um grande desafio, porque o que se fez aqui é apenas o início. Mas para que a instituição funcione como deve e cumpra a sua missão e as funções que foram determinadas, é realmente um grande desafio. Agora corresponde ao coletivo, formado pelos dirigentes e trabalhadores deste centro, que foram preparados e treinados para esse trabalho. Corresponde a eles um grande desafio, para que este centro cumpra a visão que tem. A instituição não é nada se o pessoal que trabalha aqui não sentir a paixão de vida e de história, como sentiam Fidel, Raul ou Eusébio, por exemplo, que tinham uma visão e um sentir muito fundo, muito profundo, muito orgânico. Como diz Roberto Fernandes Retamar, que só respiravam se respiravam história. E também muito solene. Eu acho que quando isto abrir, sentiremos orgulho de ter participado e de cada um ter colocado um grãozinho de areia. No auge, chegamos a ter aqui 300 trabalhadores da União de Construções Militares, a que devemos muito por seus sistemas de cofres, que sem eles não teríamos avançado tanto, da Brigada do Menin, com jovens à frente,
da Brigada do Micons, porque sem eles, num ano duro, um ano difícil, pela falta de recursos, esta obra foi feita em condições muito difíceis. Primeiro, pela intensificação do bloqueio genocida contra o nosso país, o que dificultou obter recursos financeiros e vários tipos de fornecimentos, e que foi no meio da pandemia. Mais de 300 trabalhadores, diversas disciplinas, trabalharam aqui para o centro. Não houve nenhum caso que tenha adoecido por Covid. Isso fala realmente das medidas adotadas, da disciplina que se manteve e até hoje está se comportando assim. Foi feito um projeto que vai além do centro, pelas autoridades da cidade. Houve um impacto externo para melhorar a imagem da nossa comunidade, das ruas, das casas, os edifícios foram pintados. O Vedado se beneficiou com toda essa intervenção. Além de ser vizinho desta região, trabalhar neste centro que vai nos permitir conhecer melhor Fidel. Este lugar te convida a aprofundar e saber um pouco mais, em grande medida, do que realmente foi o nosso comandante. Que sempre esteve presente o espírito e o ensinamento do comandante em chefe. Aqui, eu te garanto, trabalhou uma equipe de Fidel. Assim como eram os seus escoltas e guarda-costas, sua segurança, toda essa gente que amou Fidel, que esteve ao lado de Fidel, os taquígrafos, enfim, todas essas pessoas, aqui trabalhou uma equipe assim, que talvez não tenha tido a chance de fazê-lo antes, perto dele, mas que deixaram sua marca, estou totalmente convencido. Neste centro, quando começamos a trabalhar, pedimos aos jovens e aos trabalhadores que sonhassem com um centro, mas que o sonhassem com visão de futuro. E o que se fez realmente foi materializar esse sonho, que foi o mesmo sonho de Eusébio Leal, quando nos colocou a ideia de criar neste lugar um centro que estivesse à altura do nosso comandante em chefe. Este é um lugar para que os cubanos, os amigos do mundo todos que queiram se aproximar, todos os homens de boa vontade que queiram sentir Fidel de perto, que queiram se aproximar da sua obra, do seu pensamento, possam encontrar aqui o espaço ideal para fazê-lo. E Fidel nos fez um pedido muito forte, mas muito bonito, que eleva muito mais a sua estatura como ser humano excepcional. E, de repente, que o país tenha pensado, independente disso, tem de haver um lugar onde se guarde, se estude, se aprofunde, se acumule de forma organizada o testemunho de uma vida tão preciosa, o testemunho de uma obra tão necessária. Então, é um presente que se está oferecendo a um país que ama profundamente um guia. Eu lembro que em uma ocasião, quando começou essa tarefa, uma companheira jornalista nos chamou, felicitou o grupo de trabalho dizendo: nós os felicitamos pela fidelíssima tarefa que foi dada a vocês. E hoje poderíamos dizer que nos sentimos orgulhosos, satisfeitos, comprometidos com a fidelíssima tarefa que se cumpriu. Aquilo que talvez parecesse difícil, um sonho talvez, hoje é um fato real que se realizou.
muitíssimas gracias por esse documental. Muitíssimo obrigada Quero por esse decirles documentário essa e paixão quero que dizer-lhes que vocês essa paixão tiveram que vocês tiveram ao empreender a construção e a concepção do Centro Fidel Castro Ruz se transmite nesse documentário e, de fato, faz que todos nós queiramos visitá-lo para ser de verdade um mergulho. Eu, por exemplo, vou tirar uns dias, quando estiver em Havana, depois da pandemia, para fazer esse mergulho no Centro Fidel Castro Ruz. Parabéns a todos e todas que estiveram envolvidos na construção, na concepção, na execução desse tão importante centro vivo, que de fato nos ensina a vocação de dar a conhecer e sentir a história de um povo, mas principalmente de um guia tão excepcional como Fidel Castro Ruz. Bem, agora vamos ver alguns vídeos de algumas personalidades que nos enviaram para celebrar a memória do nosso comandante em chefe. Vamos ver, em primeiro lugar, um vídeo da companheira Hebe Bonafina, que é fundadora da Associação das Mães da Praça de Maio, na Argentina. Bem, quem pode acreditar que você se foi? Ninguém. Nós temos você presente o tempo todo, pelo que você foi para nós, pelo que nos deu, pelo que você deu ao mundo, pela sua interesse, pela solidariedade, pela sua clareza na política. Isso sim. Você faz falta para algumas coisas, para muitas coisas, mas está presente o tempo todo conosco. Você é único, Fidel. Você é dos indispensáveis, dos homens que nascem poucos, uma vez cada tantos anos. Por isso, o mundo te ama, te respeita, te sonha. A camiseta com Fidel. Mas você não gostava dos seus quadros. Eu me lembro que uma vez eu quis comprar um, não havia fotografias suas. Claro, para que precisava de fotografia com tudo que você já estava dando? Essa maravilhosa revolução. E agora querem dizer que não serve. Cada vez é mais necessária a revolução. A América Latina necessita cada vez mais uma revolução como a cubana. Toda a América Latina necessita uma revolução como a cubana, como a que você fez, como você fez com seus companheiros. Esses também não esquecemos. Por isso, é preciso gritar sempre: viva Cuba, viva Fidel, viva o Che. Emocionante esse depoimento da companheira Hebe de Bonafini, uma lutadora da vida inteira. Agora vamos ver outro vídeo do companheiro Antônio del Conde, ninguém menos que El Cuate de México, que foi dono do iate Grama e colaborador dos revolucionários cubanos que no ano 1956 viajaram com Fidel desde aquele país para continuar a guerra de independência em Cuba. Vejam que depoimento, que testemunho lindo deste ser humano incrível que é Antônio del Conde, El Cuate de México. São momentos que a gente não esquece. Queria dizer que eu poderia comentar que eu apoiei o povo cubano desde o primeiro momento,
porque tudo isso se fez pelo povo de Cuba, nada mais. Isso foi uma das coisas que eu reconheci no Fidel. Em primeiro lugar, sua mentalidade, sua capacidade. Em segundo lugar, o povo de Cuba, que por ele lutava. E em terceiro lugar, parece que ele veio ao México porque já não podia fazer nada em Cuba, etc. E chegou ao meu negócio e eu me pus às suas ordens, sem saber quem era, sem saber nada. Antes de um minuto, eu sabia que era Fidel Castro. Ele me pergunta se eu tinha um parte de armas. Eu tinha na vitrine, mostrando ao público. Eu não respondi, sim, aqui está. Custa tanto. Eu disse, por que me fez essa pergunta? E por segunda vez me disse exatamente igual, se eu tinha um parte de armas. Especificando. Fiquei surpreso. Eu tinha atrás do mostrador já há 6 anos, não, 5 anos, mais ou menos. Além disso, eu conhecia o negócio. Eu colecionava as armas. Quando me repete a pergunta, não respondo e digo, senhor, passe, por favor, à sala privada. Sem saber nada, assim. Naquele tempo as coisas não eram como agora. Isso foi anos 50, 45. Passe à sala privada, era pequeno, não tinha onde sentar. Tinha uma fotografia e eu digo, senhor, por favor, repita a sua pergunta, a terceira vez. Me responde exatamente igual. Esse é um cliente especial. Esse não é um cliente comum. A minha loja era estreita, mas comprida. Tinha 2, 3 mostradores. 3 mostradores. Tinha 2 pessoas e eu para atender o público. Quando me repete a pergunta, esse senhor sabe o que quer e não funciona assim. Essas coisas não se vendem assim. Ele já estava há dias no México, já tinha percorrido vários lugares, já tinha mais ou menos se informado do preço, etc. E um conhecido, eu era muito conhecido nesse meio dos armeiros, eu ajudava meu pai. Naquele tempo não havia tantos bancos, tinha que ir ao centro, o centro histórico. Já, a minha loja estava um pouco afastada. Parece que alguém que me conhecia desde pequeno me recomendou que ele fosse me ver, pela idade, que era mais ou menos a mesma idade. Começamos a falar, a conversar. Depois de um tempo, ele disse, eu faço contato com você, eu chamo. Assim começou a minha participação na Revolução Cubana. Sim, um maravilhoso e histórico depoimento dessa pessoa que é realmente um personagem histórico da história da humanidade, a pessoa que foi o dono do iate Grama, que levou os expedicionários liderados por Fidel
para conseguir a independência de Cuba. Bem, agora vamos ver outro vídeo também muito importante do nosso queridíssimo ex-presidente Rafael Correa, que nos enviou um vídeo. Garotas cubanas, garotos cubanos, irmãs e irmãos latino-americanos, um imenso abraço. Minha geração só conheceu essa Cuba livre, essa Cuba revolucionária, orgulho da nossa América. Mas falar de Cuba, desde que eu tenho uso da razão, é falar do comandante Fidel Castro Ruz. Ele inspirou nossa adolescência, nossa inquietação juvenil, nosso idealismo, nossos sonhos de justiça social, de buscar um mundo mais solidário, mais digno, mais equitativo, mais humano. Nunca imaginei que a vida me daria o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de chegar a ser seu amigo, de ter longas horas de conversação com ele. A primeira vez que eu o conheci foi quando estava como candidato desconhecido para a presidência da República do Equador. Hugo Chávez, com esse faro e com essa projeção importante, conseguiu um encontro com Fidel, que estava esperando a mim e meu assistente em uma casa do Laguito, e mandou me chamar às 9 da noite. Passou a noite inteira trabalhando até às 6 da manhã. Eu dormi 3 vezes. Ele era realmente um trabalhador incansável, uma figura imponente. Por isso era amado ou odiado. Mas ninguém ficava indiferente. E isso era o que mais doía aos seus inimigos, que não eram a maioria, mas sim os mais poderosos. Porque pessoas como Fidel sempre lutaram contra esses poderes que nos dominaram, que nos mantiveram em subdesenvolvimento, que nos mantiveram em atraso, que nos mantiveram em estruturas injustas. Sei que são 5 anos da sua partida física, mas Fidel não morreu. Pessoas como ele não morrem. Continua vibrando na montanha, continua vibrando em cada criança que vai à escola, continua vibrando em cada jovem idealista que luta por um mundo melhor, continua vibrando nos sonhos dos nossos povos, pela libertação definitiva da pobreza, do atraso, do subdesenvolvimento. A Cuba amada vencerá. Hoje tentam desestabilizá-la porque a temem, porque sabem que sem esse criminal bloqueio, Cuba dispara. Já tem um desenvolvimento muito alto, mais alto da região, porque tem talento humano, tem cultura, desenvolvimento social, tudo para conseguir prosperidade, para conseguir desenvolvimento, para conseguir progresso para todas e todos, com justiça, equidade, dignidade. Fidel não morreu, nunca vai morrer. Continua presente e por você, Fidel, por nossos povos, até a vitória sempre. Bem, depois desse depoimento tão caloroso e tão perfeito, fazemos nossas as palavras do querido presidente Rafael Correa. Fidel não morreu, Fidel continua presente com suas ideias, seus ensinamentos, continua presente na luta de cada um e cada uma de nós, na América Latina, no Caribe e no mundo todo. Assim podemos dizer, Fidel é Fidel. Assim concluímos esse encontro virtual internacional. Agradecemos a todos e todas por nos acompanharem esta noite, este dia, e para encerrar nosso encontro, vamos pôr um vídeo da canção do trovador cubano Raul Torres, uma canção belíssima que se chama Cabalgando com Fidel. Boa noite, bom dia, boa tarde.
esquinas se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, Un caballo para